Oi pessoal, sou o professor José César da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vamos continuar o nosso curso de capacitação do Corpo de Bombeiros em sistemas fotovoltaicos. Na última aula, no último módulo, nós falamos um pouco aí da questão de eletricidade, os termos que a gente precisava, e agora nós vamos passar para conhecer os componentes mesmo dos sistemas fotovoltaicos, começando pelo principal deles, os módulos fotovoltaicos, ou os painéis solares que o pessoal costuma chamar no mercado. Então, a geração de energia elétrica nos sistemas fotovoltaicos é feita pelos painéis solares ou pelos painéis fotovoltaicos. Eles podem ser os modelos mais tradicionais, com estrutura de alumínio, que a gente encontra mais instalados nas casas e residências e comércios. Pode ser um tipo flexível, um pouco mais difícil de encontrar, mas existe já no mercado brasileiro, e os modelos de telha fotovoltaica que estão ganhando destaque assim, nas feiras e estão começando a ser instalados agora no Brasil. Um módulo fotovoltaico ele é um conjunto de células de silício fotovoltaico conectadas em si. Então, cada célula é como se fosse uma fonte de tensão que eu vou ligando uma nas outras, para formar o meu módulo. Então, eu tenho minha moldura ou frame de alumínio, eu tenho um vidro especial, eu tenho uma película chamada de EVA, que ela é como se fosse um plástico que, quando eu esquento ele derrete e veda os contatos elétricos aqui das minhas células, que já vem por baixo desse EVA. Por trás eu coloco outra película encapsulante e no fundo um plástico mais duro que a gente chama de backsheet. Então tudo isso é encapsulado num forno, prensado, e com isso eu tenho uma lâmina aqui de módulo fotovoltaico que eu venho com a minha moldura e atrás eu faço a minha caixa de conexão que a gente viu lá no segundo módulo, que era um problema ali que pode gerar e ocasionar um princípio de incêndio. Então, as células que compõem os módulos fotovoltaicos, elas podem ser do tipo monocristalina, que é um cristal único, que é feito a cura desse cristal no processo de criação. Eu posso ter o policristalino, que aí ele não é ele é um outro processo de cura, onde eu vou ter diferentes ângulos dentro do cristal, e aí por isso eu tenho alguns problemas de eficiência mesmo da conversão solar, recombinação de elétrons, outros efeitos aí da tecnologia fotovoltaica. E aí eu tenho também os filmes finos, que eles podem ser de silício amorfo, que a gente chama, que é como se fosse uma pasta de silício que eu coloco, mas também podem ser de telureto de cádmio e seleneto de cobre e índio galho, também chamados de CAD-T e SIGS. Esses dois, principalmente durante a queima, são relativamente perigosos porque eles vão liberar na queima cádmio, cobre, índio, galho, selênio. Então a gente vai ver um pouquinho mais isso para frente também. Mas aí é interessante a gente ver como que são esses módulos. Em geral, o módulo de silício, a célula é cortada de um jeito um pouco diferente do que a do silício policristalino. Então, no monocristalino eu vou ter uns pontinhos brancos no painel, como a gente está vendo aqui, e no policristalino, em geral, a gente não vê esses pontinhos brancos. E o filme fino, ele vai ser flexível, a gente consegue ver que não tem a moldura de alumínio em volta. Aí, uma característica marcante aí das células é que elas têm trilhas condutoras de material condutor em cima do silício. Essa trilha condutora é justamente para captar os elétrons e fazer eles passarem virando uma corrente elétrica. Então, essas trilhas servem para quê? Para a gente também identificar um módulo fotovoltaico em relação a um coletor térmico, por exemplo. Então, se eu estou com dúvida se o sistema que está instalado é um coletor térmico ou é um módulo fotovoltaico, eu posso verificar se tem essas trilhas aqui, que é um indício, o coletor térmico não vai ter essas trilhas e o módulo fotovoltaico vai ter. Mas nós vamos falar mais do coletor para a gente diferenciar aí um equipamento do outro.
Na parte posterior do painel, a gente tem a caixa de junção, ou a caixa de conexão, onde todas as trilhas condutoras convergem, formando os polos positivos e negativos do meu painel. Essa caixa aqui, ela fica aqui na parte posterior, e dela derivam os cabos com os conectores MC4, que são esses que eu estou vendo aqui, que a gente está mostrando aqui, que são para conexão de um painel no outro, como a gente vai mostrar mais aqui para frente. Então, os painéis também, os módulos fotovoltaicos, eles podem apresentar algumas tecnologias incorporadas. Eles podem ter a tecnologia PERC, podem ter a tecnologia Half Cell, ou meia célula, que é chamado, e pode ter a tecnologia bifacial, que é o que ele consegue receber luz pelos dois lados. A tecnologia PERC, pessoal, ela chama Passivated Emitter Rear Contact, em inglês, ou emissor passivado no contato posterior. Não precisa guardar esse nome, é mais para a gente entender, ter um conhecimento um pouco a mais do que é esse sistema. Na verdade, o silício ele vai ganhar uma camada a mais, que vai deixar a luz refletir mais dentro dele, e com isso ele ganha uma eficiência maior. Em geral, os módulos PERC, a gente voltar no outro, eles são um pouco mais escuros que os outros módulos, porque eles têm uma maior eficiência, então eles não refletem tanto a luz. Os módulos half cell ou meia célula, eles na verdade são como o nome diz, a célula é cortada no meio. Então de uma célula se fazem duas, e aí eu consigo o mesmo nível de tensão, mas aí um módulo de 72 células, por exemplo, vira um módulo de 144. Desse jeito, eu rearranjo o caminho da minha corrente. Então a corrente percorre o caminho muito menor, e ela ainda consegue ser dividida em dois caminhos. Com isso, o módulo tem menos perdas e ganha eficiência. Qual é uma diferença? Nos módulos tradicionais, a minha caixa de conexão fica numa das extremidades, superior ou inferior do módulo. Agora, no Half Cell, eu vou encontrar as caixas aqui no centro do meu módulo. Então, isso é interessante para quando você vai verificar uma instalação, para você achar onde estão as caixas de conexão e, se porventura precisar desconectar um módulo, você já sabe onde procurar. O módulo bifacial é o mais interessante, assim, que a gente já de visualizar o equipamento, que é o módulo que consegue receber radiância solar que chega por trás dele. Então, nos módulos convencionais eu não consigo receber essa irradiância. No módulo bifacial, o que vier de iluminação por trás do módulo, eu vou conseguir converter em energia elétrica, e aí com isso, esses módulos têm uma maior eficiência, e aí são utilizados principalmente em grandes usinas. Aí o maior risco que a gente tem associado à instalação fotovoltaica em si é a ligação série dos módulos fotovoltaicos. Então, se eu ligo o cabo negativo de um módulo ao positivo de outro, negativo de um ao positivo do outro, eu estou fazendo o que a gente chama de ligação série. E com essa ligação série eu vou somando as tensões dos painéis. No caso, os painéis são fabricados para aguentar uma tensão de até 1.500 volts de sistema. Então, se um painel típico, que a gente tem aqui de 550 watts, ele tem uma tensão próxima de 50 volts, se eu ligo 3 deles em série, eu tenho nas pontas positivo e negativo já 150 volts. Se eu ligar mais um, 200 volts, e assim vai até eu chegar nos 1.500. Acima de 1.500, a isolação dos cabos já não é indicada, a isolação do sistema como um todo não é indicada. Mas é fácil a gente ver que com 4 painéis eu já tenho 200 volts ali, que já é um choque considerável que a gente pode tomar. E aí, a formação de um arco elétrico pode ocorrer nessa ligação em série, dos meus módulos, da seguinte forma: eu posso ter
um arco do cabo para a terra, posso ter o arco entre um cabo rompido, entre as partes do cabo rompido, que é o mais comum, o conector tem um problema aí, dá um arco em série, ou eu posso ter o arco em paralelo, que aí de fato positivo e negativo, tinha descascado aqui o cabo positivo e negativo e eles puderam formar aí um arco em paralelo, que é o arco mais grave, porém não é o mais comum. O mais comum que a gente tem são os arcos em série. E aí aqui a gente pode ver, isso aqui é um arco série dentro de um painel que sofreu uma avaria, e aí a trilha condutora entre as células começou a formar o arco elétrico, perdeu o contato e começou a formar um arco elétrico. E aqui eu tenho uma caixa de conexão que também sofreu avaria, a gente viu, se a gente prensar essa caixa com a estrutura ou alguma coisa, forma-se muito calor aqui pela passagem de corrente e aqui vai também propiciar aí um incêndio ou formação de arcos elétricos. E como nós comentamos também, os materiais ali são combustíveis. Então o EVA, o backsheet, todos esses plásticos são combustíveis. Então com a formação desse arco elétrico e esse arco elétrico em corrente contínua perdurando muito tempo, eu vou poder fazer a ignição desse material, né, combustão desse material, e aí o painel começa a se deteriorar. O importante é ver que a queima desses gases são tóxicos. Então, sempre que eu tiver um incêndio envolvendo o fotovoltaico, recomenda-se que eu tenha máscara, eu tenha equipamento respiratório, tanque de oxigênio, para eu não inalar, principalmente se tivesse sido instalado as tecnologias de telureto de cádmio ou CIGS, que vão liberar os compostos mais tóxicos. O modo de silício nem tanto, porém o backsheet, os plásticos ali também liberam gases que não são inaláveis por nós. Então, para concluir, a gente apresentou as características aqui dos módulos ou painéis fotovoltaicos, as fontes de risco durante a operação próxima a esse tipo de equipamento. A gente tem que saber identificar bem esse equipamento, onde são as caixas de conexão, se é de fato um equipamento para geração de energia elétrica ou se é outro tipo de equipamento, como um coletor térmico, que a gente vai ver mais à frente. Mas aí a gente sabendo reconhecer o equipamento em si, onde estão os pontos de risco, o que pode acontecer, uma ligação em série, por exemplo, a gente sabe avaliar a situação e tratar aquilo com o mínimo de risco possível. Então aqui um pouco as referências, pessoal, do que foi usado aqui, se quiserem pesquisar um pouco mais a respeito. E eu deixo aí o meu obrigado e nos vemos no próximo módulo.